Olá, pessoal! A Ásia é um continente de uma beleza estonteante, com culturas milenares e paisagens que tiram o fôlego. Mas por trás dessa fachada magnífica, a natureza, e por vezes o homem, escondem perigos que podem transformar a viagem dos sonhos em um verdadeiro pesadelo. Hoje vamos conhecer os 15 lugares mais perigosos da Ásia para turistas. Não estou falando de um simples contratempo ou de se perder numa cidade grande. Estou falando de situações de vida ou morte, onde cada decisão conta e a ajuda pode estar a dias de distância, ou simplesmente nunca chegar. Nesta jornada, vamos explorar os extremos. Vamos encarar a fúria de vulcões ativos que cospem fogo e cinzas sem aviso prévio. Sentir o calor sufocante de desertos, onde as temperaturas podem cozinhar um homem vivo, e enfrentar o frio cortante das montanhas mais altas do mundo. Falaremos sobre perigos naturais implacáveis, clima extremo, que testa os limites da resistência humana, a precariedade de infraestruturas em zonas remotas e a angustiante dificuldade de obter ajuda quando mais se precisa. A aventura pode ser tentadora, mas a sobrevivência exige conhecimento e respeito por essas forças. Preparem-se, pois vamos mergulhar em locais onde a natureza reina de forma absoluta e impiedosa, onde o isolamento é total e onde os riscos são uma constante. Cada um desses 15 lugares tem uma lição valiosa sobre planejamento, resiliência e, acima de tudo, humildade diante do poder do nosso planeta. Apertem os cintos, porque esta não é uma viagem para os fracos de coração. Vamos começar a nossa expedição pelos cantos mais selvagens e perigosos da Ásia. Nossa primeira parada nos leva à Indonésia, ao pé de um gigante adormecido que raramente dorme por muito tempo, o Monte Merapi. O nome, em javanês, significa montanha de fogo, e não é por acaso. Este é um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo. A sua beleza cônica esconde uma fúria que já ceifou milhares de vidas ao longo dos séculos. Para os turistas e alpinistas, o desafio de escalar suas encostas é imenso, mas o perigo é ainda maior. As erupções aqui não são apenas espetáculos de lava. São explosões violentas que lançam nuvens piroclásticas, uma mistura mortal de gás quente, cinzas e rochas, que descem as encostas a velocidades de centenas de quilômetros por hora, incinerando tudo em seu caminho. A imprevisibilidade é o seu maior trunfo. O Merapi pode parecer calmo por meses, até anos, atraindo aventureiros desavisados, e então, em questão de horas, despertar com uma violência inimaginável. As autoridades monitoram constantemente sua atividade, mas a natureza é soberana. Em 2010, uma série de erupções forçou a evacuação de mais de 350 mil pessoas e deixou um rastro de destruição. Para um turista, estar na zona de perigo durante um evento como esse significa ter pouca ou nenhuma chance de escapar. O terreno acidentado e as trilhas íngremes que pareciam uma aventura na subida tornam-se armadilhas mortais na descida. Mesmo em períodos de calmaria, o perigo persiste. Fumarolas liberam gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, que podem ser fatais em altas concentrações. O solo pode ser instável, e o risco de deslizamentos de terra, conhecidos como lahars, é constante, especialmente durante a estação chuvosa, quando a água mistura-se com as cinzas vulcânicas, criando rios de lama densa e destrutiva. Escalar o Merapi não é apenas um teste físico, é um jogo de roleta russa com uma das forças mais poderosas e imprevisíveis do planeta. É um lembrete brutal de que estamos apenas de passagem em um mundo que pertence a gigantes como este. Da fúria vulcânica, viajamos para o noroeste da China, para um lugar cujo nome já evoca um perigo extremo, o Vale da Morte, localizado na Depressão de Turpan. Este não é o famoso Vale da Morte americano, mas seu primo asiático não fica atrás em hostilidade. Estamos falando de um dos lugares mais quentes e secos da Terra. Durante o verão, as temperaturas aqui podem facilmente ultrapassar os 50 graus Celsius à sombra, se você conseguir encontrar alguma. O solo arenoso e as rochas escuras absorvem o calor do sol implacável, irradiando-o de volta e criando um verdadeiro forno a céu aberto. Para um turista, aventurar-se aqui sem a preparação adequada é um convite ao desastre. O calor extremo leva à desidratação em uma velocidade alarmante. O corpo humano simplesmente não foi feito para suportar tais condições por muito tempo. A insolação e o esgotamento pelo calor são riscos reais e iminentes. Um carro quebrado ou um pneu furado pode se transformar rapidamente em uma situação de vida ou morte. A ajuda está a horas de distância, e as chances de outro veículo passar por essas estradas remotas são mínimas. A paisagem, embora de uma beleza desoladora,
oferece pouco ou nenhum recurso. Além do calor, o terreno é traiçoeiro. As montanhas flamejantes, como são conhecidas, são uma série de colinas de arenito vermelho que parecem arder sob o sol do meio-dia. Não há fontes de água naturais, não há vegetação para oferecer abrigo. É um ambiente que exige respeito absoluto. Qualquer expedição a este vale requer um planejamento meticuloso. Galões e mais galões de água, um veículo 4x4 em perfeitas condições, sistemas de comunicação por satélite e um conhecimento profundo das rotas. Ignorar qualquer um desses itens é apostar a própria vida contra um dos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. Nossa próxima parada é um lugar envolto em mistério e perigo, não pela natureza, mas pelo homem. A Ilha Sentinela do Norte, parte do arquipélago de Andaman e Nicobar, na Índia, é o lar de uma das últimas tribos isoladas do mundo, os sentineleses. Eles vivem como seus ancestrais viveram há milhares de anos, em completo isolamento da civilização moderna. E eles deixaram bem claro, de forma violenta e inequívoca, que querem que continue assim. Qualquer tentativa de contato, seja por curiosidade, pesquisa ou acidente, é recebida com uma hostilidade letal. O governo indiano declarou a ilha e as águas ao seu redor como uma zona de exclusão. É ilegal se aproximar a menos de 5 quilômetros da costa. Essa lei existe tanto para proteger os forasteiros da violência da tribo, quanto para proteger os sentineleses de doenças modernas, para as quais eles não têm imunidade. Um simples resfriado poderia dizimar toda a população. Para um turista, a ideia de visitar um lugar intocado pode parecer romântica, mas aqui, essa curiosidade é fatal. Pescadores que se desviaram, missionários e aventureiros que ignoraram os avisos, foram recebidos com flechas e lanças. O perigo aqui é absoluto e imediato. Não há negociação, não há diálogo. A barreira da língua é a menor das preocupações. A visão de qualquer embarcação ou pessoa estranha é interpretada como uma ameaça. E a resposta é sempre a defesa agressiva de seu território. O isolamento da ilha também significa que, se algo der errado, um naufrágio, por exemplo, não há possibilidade de resgate na ilha. As equipes de socorro não podem e não irão desembarcar. A Ilha Sentinela do Norte é um poderoso lembrete de que nem todos os lugares do mundo estão abertos para nós. É um santuário humano que exige e impõe o mais absoluto respeito à distância. Do nível do mar, subimos para o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest. Escalar esta montanha é o sonho de muitos alpinistas, o teste supremo de resistência e coragem. Mas o teto do mundo é também um dos cemitérios mais altos do planeta. O perigo aqui é multifacetado e implacável. A zona da morte, acima dos 8.000 metros, é um ambiente onde o corpo humano começa a morrer, minuto a minuto. O ar é tão rarefeito que, mesmo com oxigênio suplementar, cada passo é uma batalha monumental. O cérebro e os pulmões incham, o congelamento pode tomar conta de extremidades em minutos, e o julgamento fica severamente comprometido. O clima no Everest é notoriamente imprevisível e violento. Tempestades podem se formar em questão de minutos, trazendo ventos com força de furacão e temperaturas que despencam para 60 graus Celsius negativos. Uma mudança súbita no tempo pode prender alpinistas em campo aberto, transformando uma descida triunfante em uma luta desesperada pela sobrevivência. Além do clima, o próprio terreno é uma armadilha mortal. A cascata de gelo do Khumbu é um labirinto de blocos de gelo instáveis do tamanho de casas, que podem desabar a qualquer momento. Fendas profundas, escondidas sob uma fina camada de neve, podem engolir um alpinista desatento. E talvez o perigo mais assustador seja a falta de resgate. Acima de uma certa altitude, o resgate por helicóptero é impossível. Se um alpinista fica incapacitado na zona da morte, as chances de ser levado para baixo por outros são mínimas. Em um ambiente onde cada pessoa está lutando pela própria vida, a decisão de ajudar alguém pode significar a morte de todos. O Everest está repleto de corpos de alpinistas que sucumbiram à montanha, preservados pelo frio, servindo como marcadores sombrios para aqueles que seguem. É um lugar de beleza majestosa, mas que exige um preço altíssimo e não perdoa o menor erro. Agora, enfrentamos um perigo de um tipo diferente. Não é uma montanha ou um deserto, mas o legado de um desastre causado pelo homem. Estamos falando da região de Fukushima, no Japão, local do acidente nuclear de 2011. Após um terremoto e um tsunami devastadores, a usina nuclear de Fukushima Daiichi sofreu um colapso, liberando uma quantidade massiva de material radioativo no meio ambiente. O perigo aqui não ruge nem queima,
Ele é silencioso, invisível e duradouro, a radiação. Embora o governo japonês tenha feito esforços hercúleos de limpeza, vastas áreas ao redor da usina permanecem como zonas de exclusão. Entrar nessas zonas sem autorização e equipamento de proteção é extremamente perigoso. A exposição à radiação ionizante pode causar danos graves à saúde a curto e longo prazo, incluindo câncer e outras doenças. O perigo não está apenas no ar, mas também no solo, na água e na vegetação. Partículas radioativas se assentaram em toda a paisagem, contaminando tudo. Para um turista, a curiosidade de ver as cidades fantasmas e a zona de desastre pode ser grande, mas os riscos são reais. Mesmo em passeios autorizados e controlados, há um protocolo rígido a ser seguido para minimizar a exposição. A paisagem em si é um testemunho assustador do desastre. Cidades e vilas foram abandonadas às pressas, deixando para trás casas, escolas e lojas congeladas no tempo. É um ambiente surreal e melancólico. A natureza começou a retomar esses espaços, com plantas crescendo através do asfalto e animais selvagens vagando por ruas vazias. Mas essa beleza pós-apocalíptica esconde a contaminação persistente. Fukushima é um lembrete sombrio da nossa capacidade de criar forças que não podemos controlar e dos perigos que podem perdurar por gerações, muito depois que o evento inicial tenha terminado. Nossa jornada nos leva às Filipinas, para contemplar um dos vulcões mais visualmente perfeitos do mundo, o vulcão Mayon. Com seu cone simétrico quase impecável, ele é um cartão postal do país. No entanto, essa beleza estonteante esconde uma natureza extremamente violenta e, olha, imprevisível. O Mayon é o vulcão mais ativo das Filipinas, tendo entrado em erupção mais de 50 vezes nos últimos 500 anos. Sua atividade é uma ameaça constante para as dezenas de milhares de pessoas que vivem em suas encostas e para os turistas que se atrevem a explorá-lo. As erupções do Mayon são notoriamente perigosas. Elas podem variar de fluxos de lava lentos a explosões freáticas súbitas e violentas, que ocorrem quando a água subterrânea entra em contato com o magma, lançando vapor, cinzas e rochas a quilômetros de altura sem aviso prévio. Em 2013, uma dessas explosões matou 5 alpinistas, incluindo turistas, que estavam perto da cratera. Além das explosões, o vulcão produz fluxos piroclásticos mortais e lahars perigosos, especialmente durante a temporada de tufões, quando as chuvas torrenciais mobilizam os depósitos de cinzas nas encostas. Apesar dos perigos evidentes e da zona de perigo permanente de 6 quilômetros estabelecida pelas autoridades, a beleza do Mayon continua a atrair aventureiros. As trilhas oferecem vistas espetaculares, mas levam os caminhantes para dentro de uma área onde a evacuação rápida é impossível. O monitoramento constante pelo Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia fornece alertas, mas a natureza explosiva do Mayon significa que o perigo pode se materializar em instantes. O vulcão Mayon é um exemplo clássico de como a beleza mais cativante da natureza pode ser, ao mesmo tempo, sua faceta mais letal. Voltamos ao Japão, mas desta vez para um lugar cujo perigo é mais sutil e psicológico, mas não menos real. A Aokigahara, conhecida como o Mar de Árvores, é uma floresta densa e silenciosa na base noroeste do Monte Fuji. A floresta cresceu sobre uma camada de lava endurecida de uma erupção antiga, o que torna o solo irregular, rochoso e cheio de cavernas. As árvores são tão densas que bloqueiam a luz do sol e o som, criando uma atmosfera de isolamento profundo e um silêncio quase absoluto. É incrivelmente fácil se desorientar e se perder aqui. O terreno de Aokigahara é o primeiro grande perigo. As raízes das árvores se espalham pela superfície rochosa, criando um emaranhado de armadilhas para os pés. O solo irregular e as cavernas escondidas podem causar quedas e ferimentos graves. Além disso, os depósitos de ferro magnético no solo vulcânico são conhecidos por interferir em bússolas, tornando a navegação tradicional extremamente difícil. Um caminhante que se desvia da trilha pode se ver completamente perdido em questão de minutos, sem nenhuma referência visual ou sonora para se guiar de volta. Infelizmente, a Aokigahara também ganhou uma reputação sombria como um local de suicídio, o que adiciona uma camada de perigo psicológico e tristeza ao ambiente. As autoridades colocaram placas com mensagens de apoio e números de telefone de ajuda nas trilhas. Para um turista, aventurar-se fora das trilhas demarcadas não é apenas um risco de se perder fisicamente, é também a possibilidade de encontrar cenas perturbadoras.
A dificuldade de resgate na floresta densa e labiríntica é imensa. A Aokigahara é um lugar de beleza natural única, mas seu silêncio, seu terreno traiçoeiro e sua reputação sombria fazem dela um dos lugares mais perigosos para se aventurar sozinho. Nossa jornada agora nos leva para uma região onde o perigo principal não vem da natureza, mas da instabilidade humana. O Balochistão é a maior, mas menos populosa, província do Paquistão. É uma terra de paisagens desérticas áridas e montanhas escarpadas, com uma beleza selvagem e intocada. No entanto, esta região tem sido palco de um conflito separatista de longa data, além de ser afetada pela instabilidade nas fronteiras com o Irã e o Afeganistão. Para os turistas, especialmente os ocidentais, viajar por esta área representa um risco significativo. A principal ameaça é a segurança. Grupos militantes e insurgentes operam na região, e já houve casos de ataques a estrangeiros, sequestros e violência generalizada. A presença de forças de segurança é forte, mas a vasta e remota paisagem torna o policiamento completo uma tarefa impossível. Viajar por estradas isoladas pode ser extremamente perigoso. Muitos governos estrangeiros desaconselham fortemente qualquer viagem não essencial ao Balochistão, e obter as permissões necessárias para entrar em certas áreas pode ser muito difícil. Além da questão da segurança, a infraestrutura é extremamente precária. Fora da capital, Quetta, e de algumas outras cidades, as estradas são mal conservadas, os serviços médicos são limitados ou inexistentes, e a comunicação pode ser um desafio. Em caso de uma emergência médica ou de um problema mecânico com o veículo, a ajuda pode estar a centenas de quilômetros de distância, em um terreno difícil. O Balochistão é um exemplo claro de como a instabilidade política e os conflitos armados podem transformar uma região de beleza natural em uma zona proibida para o turismo convencional. Das montanhas vulcânicas navegamos para as águas do Sudeste Asiático, especificamente para o arquipélago de Sulu, no sul das Filipinas. Esta região, composta por centenas de ilhas tropicais de uma beleza paradisíaca, com praias de areia branca e águas cristalinas, esconde um perigo moderno e aterrorizante: a pirataria e o sequestro para resgate. O Mar de Sulu é uma das áreas mais perigosas do mundo para a navegação, sendo um foco de atividade de grupos extremistas e criminosos, como o Abu Sayyaf. Esses grupos têm como alvo navios de carga, iates particulares e até mesmo barcos de pesca. Eles são conhecidos por sua brutalidade, sequestrando tripulantes e turistas para exigir resgates vultosos. As negociações podem se arrastar por meses ou anos, e infelizmente, nem sempre terminam bem. Para o turista que sonha em velejar por essas ilhas idílicas ou visitar resorts remotos, o risco de se tornar uma vítima é real e extremamente alto. Muitos governos em todo o mundo emitem avisos de viagem contundentes, desaconselhando qualquer tipo de viagem para esta região. As forças de segurança filipinas, com apoio internacional, realizam patrulhas constantes, mas a geografia do arquipélago, com suas inúmeras ilhas e esconderijos, torna a erradicação completa desses grupos uma tarefa hercúlea. A pobreza e a instabilidade política na região alimentam o ciclo de violência. O arquipélago de Sulu é um exemplo trágico de como um paraíso natural pode ser corrompido pela criminalidade e pelo terror, tornando suas belas águas um lugar onde a aventura pode rapidamente se transformar em um cativeiro aterrorizante. Viajamos agora para as estepes do nordeste do Cazaquistão, para um lugar com um legado invisível e mortal: o polígono de testes de Semipalatinsk. Este foi o principal local de testes de armas nucleares da União Soviética. Entre 1949 e 1989, mais de 450 testes nucleares foram realizados aqui, tanto na atmosfera quanto no subsolo. O resultado é uma das áreas mais contaminadas por radiação do planeta. Embora o local tenha sido oficialmente fechado, a contaminação radioativa persiste no solo, na água e na cadeia alimentar. O perigo para qualquer visitante é a exposição à radiação, especialmente em pontos quentes, onde a contaminação é mais concentrada. O material radioativo, como o plutônio, tem uma meia-vida de milhares de anos, o que significa que o perigo não desaparecerá por muitas gerações. A área é vasta e, em grande parte, não cercada, tornando possível que um turista desavisado entre em zonas altamente contaminadas sem perceber. A paisagem desolada, com crateras de explosões e estruturas de concreto abandonadas, pode atrair exploradores urbanos, mas os riscos são imensos.
A população local que vive ao redor do polígono sofreu taxas devastadoras de câncer, defeitos congênitos e outras doenças relacionadas à radiação. Isso serve como um testemunho trágico e contínuo dos perigos deste lugar. Visitar Semipalatinsk não é uma aventura turística. É uma incursão em uma zona de desastre ambiental e humano. É um lembrete sombrio da Guerra Fria e do poder destrutivo da tecnologia nuclear. Um perigo que não pode ser visto, cheirado ou sentido, mas cujos efeitos são letais e duradouros. Nossa penúltima parada nos leva a uma das regiões mais militarizadas e politicamente voláteis do mundo, a Caxemira. Disputada pela Índia e pelo Paquistão desde a partição de 1947, esta região de beleza natural deslumbrante, com seus vales verdejantes, lagos serenos e montanhas imponentes, é também uma zona de conflito perpétuo. A linha de controle que divide a região é um dos pontos de tensão mais perigosos do planeta, onde os dois vizinhos com armas nucleares se enfrentam. Para um turista, o perigo é a imprevisibilidade da situação de segurança. A região é marcada por uma forte presença militar, protestos frequentes, toques de recolher e surtos esporádicos de violência. Ataques terroristas e confrontos entre militantes e forças de segurança podem ocorrer sem aviso, e os civis, incluindo turistas, podem ser apanhados no fogo cruzado. A comunicação, como a internet e os serviços de telefonia móvel, é frequentemente cortada pelas autoridades para controlar a agitação, deixando os visitantes isolados e sem informações. Apesar da instabilidade, a Caxemira continua a atrair turistas por sua beleza incomparável. No entanto, viajar para cá exige um monitoramento constante da situação política e de segurança. É essencial seguir os conselhos dos governos locais e estrangeiros e evitar áreas de conflito conhecidas. A beleza da Caxemira é inegável, mas ela existe sob uma sombra constante de tensão e perigo. É um paraíso frágil, onde a paz pode ser quebrada a qualquer momento, transformando uma paisagem de sonho em um cenário de conflito. E assim, terminamos nossa expedição por 15 dos lugares mais perigosos que a Ásia tem a oferecer. De vulcões furiosos e desertos escaldantes a zonas de conflito e legados nucleares, vimos como a beleza deste continente pode andar de mãos dadas com perigos extremos. Cada um desses locais exige mais do que apenas coragem. Eles exigem um profundo conhecimento, um planejamento meticuloso e, acima de tudo, um imenso respeito pelas forças da natureza e pelas realidades humanas que os moldam. A aventura está no nosso sangue, mas a arrogância pode ser o nosso fim. A linha entre uma aventura inesquecível e uma tragédia é, muitas vezes, a preparação. Compreender os riscos, ter o equipamento certo, conhecer suas próprias limitações e saber quando recuar não são sinais de fraqueza, mas sim as marcas de um verdadeiro sobrevivente. O mundo é um lugar vasto e incrível, cheio de maravilhas que merecem ser exploradas, mas a exploração responsável é fundamental. A natureza não negocia, e em muitos desses lugares, não há segunda chance. Portanto, deixo vocês com um alerta final e crucial. Se for visitar algum desses lugares, ou qualquer lugar selvagem e remoto, prepare-se bem e esteja ciente dos riscos. Pesquise, treine, informe alguém sobre seus planos e sempre tenha um plano de contingência. Lembre-se, o objetivo de toda aventura é voltar para casa para contar a história. Sua segurança vem em primeiro lugar, sempre. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Deixe o like. Se inscreva e compartilhe o vídeo para mais aventuras. Cuidem-se e até a próxima.